Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o último vídeo aqui, do capítulo 1. O último trecho que amarra um pouco todas as coisas que foram ditas no capítulo 1. Então, recapitulando, existem coisas que estão sob nosso controle, coisas que não estão sob nosso controle. Essas coisas que estão sob nosso controle, elas têm características, né, de serem livres, e as coisas que não estão sob nosso controle podem nos tornar escravos, né? Ou elas em si são escravas, são determinadas. Eu acho que essa é a ideia. Elas não têm capacidade de autodeterminação. E, nesse sentido, tem que se lembrar, né, de que as coisas que estão sob nosso controle, elas, se nós entendermos que essas nossas coisas, elas são de fato nossas e não de outrem, e não nos preocuparmos com as coisas que não estão sob nosso controle, nós não culparemos ninguém, nós não teremos inimigos, nós não julgaremos, enfim, teremos uma vida, obviamente, muito mais plena. E não sofreremos dano algum. É bem interessante essa interpretação também, porque a gente pensa aqui, então, que, como ele, por exemplo, colocou que o corpo é uma das coisas que não está sob nosso controle, obviamente aqui ele não está falando só de dano físico. Então, obviamente, nós estamos pensando aqui que existe uma outra dimensão daquilo que a gente chama de sofrimento, que não é apenas físico, que é o sofrimento também de espírito, né? O sofrimento mental, que acho que em última instância é verdadeiramente onde está o sofrimento. Vamos então voltar para a última parte do texto e amarrar tudo isso que a gente viu. Eutius un passei fantasia tracheae meleta epilegen hoti. Olha, novamente aqui, toda hora ele adverte que alguma coisa. Então, para nós aqui já ficamos mais acostumados com essa estrutura. E eutius, né, imediatamente, né? Eutius, imediatamente, portanto, né? Então aqui a gente pode até destacar, porque são elementos frasais que não necessariamente têm um sentido, e sim eles têm uma força narrativa, retórica. Pase fantasia tracheae, então aqui tudo no dativo. A gente não sabe exatamente que tipo de dativo, existem vários tipos de dativo, mas esse nossa complementação pode nos informar. Meleta, imperativo de melo, que significa meletao, que significa cuidar, atentar, né? Então, atente-se, cuide. E aqui o complemento, atente-se ao quê? Né? Epilegen. Epi e logeo, que significa acrescentar em adicionar, dizer além, né? Então, dizer além. Dizer o quê? Bom, esse objeto vai ser complementado pelo hoti, mas a gente tem também o destinatário do que está sendo dito. Então, atente-se, que é representado por esse dativo. Então, atente-se em dizer que, ou atente-se em acrescentar para, né, a dura pasei tracheia, pasei fantasia e tracheia. Então, para toda, né, a dura imaginação, ou a bruta, ou a rígida, enfim, imaginação, que, e aqui, diz o quê? Ei, esse aqui, observe que é um verbo, tá? A gente pode, assim, de forma desatenta, olhar e pensar, isso aí é uma partícula que indica uma condição, mas não é. Ele é a segunda pessoa do singular. Então, bom, então quer dizer que ele está se dirigindo para alguém, né? Fantasia, imaginação, és. Então, a gente já dividiu aqui o nosso texto para ficar mais fácil. Então, eutus un quasi fantasia tracheia meleta epilegen hoti. Então, eutus un quasi fantasia tracheia meleta epilegen hoti. Então,
Diga, cuide-se, atente-se em acrescentar para toda a imaginação bruta, rígida, né? Fantasia traqueiai. Traqueiai seria rígido, bruto. Que fantasia, ou seja, imaginação, imagem, cai. Também né? O pantos to phenomenon. Não completamente. Phenomenon é o que parece, vem do verbo phainomai, que é aparecer. Tanto que a nossa palavra fenômeno em português ela é originária diretamente disso, né? Então, és imaginação e não o que parece ser completamente, certo? Então aqui a gente pode botar essa cor porque essas frases têm o sentido junto. E peitar. E aí ele continua dando ordens, né? Primeiro ele diz meleta, então atente-se que, e depois exetat-se, exetat-se. Auten kai dokimatse tois kanosi tutois hois ekeis. Depois, em seguida, exetat-se. O que é exetat-se? De exetatso, que significa investigar, examinar. Então, depois, examine. Auten, ou seja, examine ela. Examine essa coisa. Examine essa fantasia, essa imagem. E kai dokimatse, de coloca sob escrutínio, né? Tois canosi, tutois hois eques. Então, coloca sob escrutínio aos aos. O que é canosi? Né? Canosi é de canon, né? Que é regra, que a gente usa a palavra canon. Então, e depois coloca sob escrutínio das regras tutois hois, as quais tu tens, certo? Epeitar exetat ten. Então, isso aqui é uma frase. Então, depois, em seguida, exetat ten. Observe ela. Vou colocar outra cor. Cai. Conjunção, né? Adicionando. Faça isso e aquilo. Cai. Dokimatse tois kanosi tutois hois equis. Então, coloca sob escrutínio, sobre a avaliação dessas regras que tu mesmo tens. Não regras inventadas por si, né? Essas regras que foram tratadas aqui. Protoi de tutoi kai malista. Então, opa, aqui. Então, isso aqui é uma forma discursal, né? Então, protoi de tutoi kai malista. Então, primeiro e mais importante de tudo, uma cor. Poteron perita efihemin he perita uc efihemin. Então, primeiro ele está dizendo, primeira de todas as regras, primeira de todas as coisas que tu vai colocar sob juízo quando tu se deparar com essas situações, é poteron, se acaso, né? Poteron perita hemin estin, ou seja, peri, se essas coisas, se está se tratando acerca das coisas, perita, acerca das coisas, refi remin, sob nosso controle, no caso, estin, está. Então, primeiro de tudo, se acerca das coisas que estão sob nosso controle, re e ou perita auk efirreme. Ou seja, se estamos tratando das coisas que estão sob nosso controle ou que não estão. Kan, kai an, tá? Essa é só uma contração que se faz. Kaian. E. E. Se. Né? E. Acerca de algo, né? Dessas coisas não sob nosso controle for
Prokeiron, então, à disposição, à mão, né? Prokeiron, keir é mão, pros, né? É perto, junto. Esto, então, à mão. Esto é imperativo, né? Então, vamos lá. Só recapitulando para não nos confundir. Então, aqui ele disse: examine essas coisas e coloque sob escrutínio dessas regras, né? Primeira, qual a mais importante? Proto, eidetuto e caimalis, tá? A mais importante. A mais importante é se, acerca dessas coisas, se a gente está tratando de algo que está ou não está sob nosso controle, primeiro de tudo. E aí ele disse: se ou for o caso de ser algo que não está sob o nosso controle, se é aquelas coisas que não estão sob o nosso controle, prokeron, então imediatamente seja assim, que assim seja, né? Ou esto to diote, né? Que o diote é no sentido de que seja assim então, literalmente falando, que seja dessa forma, que seja isso. O que é esse isso? Esse isso é essa frase que ele vai dizer, né? Que seja isso. Pros dioti, to dioti. Uden pros eme. Literalmente, ele está dizendo: se for o caso das coisas que não estão sob nosso controle, então à disposição está isso. Ou seja, diga isso, né? Responda da seguinte forma: Uden, nada, para mim. Literalmente isso. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Não me importa. Não me causará perturbação. Não me preocuparei. Certo? Então, olha que interessante a finalização desse capítulo e dessa lição, porque ela amarra propriamente todas as coisas que foram lidas aqui. E vamos, então, terminar tentando fechar uma imagem completa disso aqui. Então, imediatamente, para toda a rígida imaginação, se preocupe em acrescentar que imaginação é e não completamente o que parece. Depois, investigue ela, alterne, e coloque sob escrutínio dessas regras que tens, com a primeira e mais importante, né? Pela primeira e mais importante, se está acerca das coisas que estão sob nosso controle ou não. E se for desse caso, se for dentro das coisas que não estão sob nosso controle, à disposição, à mão, tens então que dizer, né? Não está aqui, mas seria que dizer, nada para mim. Obviamente que isso aqui está literal, né? Nada para mim. Mas seria, não tem a ver comigo. Não tem nada a ver comigo isso. Então, agradeço, pessoal, a atenção. Sempre relembrando que, à medida que eu vou fazendo a tradução também, vou estudando. Então, isso aqui é muito proveitoso para mim, porque é um estudo. E aqui a gente já tem definido também alguns princípios basilares dessa filosofia tão popular hoje em dia, tão falada. Basicamente está aqui nesse capítulo primeiro. Óbvio que tem ao longo do livro muito mais lições, muito mais importantes, mas isso aqui é uma base, é um fundamento e é muito interessante. Especialmente porque aqui a gente acabou de ver no original, na língua original em que esse texto foi concebido, o que por si só já é algo muito interessante, muito legal de se fazer. Eu coloquei no link embaixo da descrição um link para comprar esse livro. É uma edição da EdPro, tradução do Edson Bini. Não diria que a gente deveria se fiar só nessa tradução, porque as traduções são errôneas, elas têm limites. Eu gosto, e por isso que eu incentivo, mostrando como eu faço, ir atrás eu mesmo de fazer o meu estudo, ir atrás do meu texto, da minha compreensão. Assim fica muito mais divertido, claro que é mais lento, mas muito mais proveitoso. Então, se quiser, entra nesse link, compra o livro por ali, me ajuda bastante. E seguimos depois para os próximos capítulos. Muito obrigado.